Meus amigos, estamos de volta para mais um programa Colunas de Luz. E é com muita alegria, com muita satisfação que aqui estamos novamente para continuar os estudos que nesse mês nós estamos fazendo sobre os livros básicos da doutrina espírita. Já falamos no primeiro programa deste mês sobre o Livro dos Espíritos. No segundo programa, nós falamos do Livro dos Médiuns, que é o segundo livro publicado. No terceiro programa, nós falamos do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o terceiro livro publicado. Hoje, nós vamos falar do quarto livro publicado, chamado Céu e Inferno. Este livro, ele tinha outro nome quando na sua primeira edição. O outro nome era A Justiça de Deus segundo o Espiritismo. Depois, da segunda edição para frente, ele passou a chamar Céu e Inferno. Ele foi editado em agosto de 1865. Portanto, um ano depois que saiu o livro Evangelho segundo o Espiritismo. Esse livro trata de um exame comparado das doutrinas, todas as doutrinas existentes, sobre as passagens da vida corporal para a vida espiritual. O que diz uma religião, o que diz uma filosofia, o que diz outra religião, e comparando esses conceitos de cada religião. E dando, logicamente, o conceito espírita desta passagem, do plano físico para a vida espiritual. Esse livro também fala das penalidades e das recompensas futuras lá no plano espiritual e nas encarnações seguintes, já utilizando a lei do plano espiritual, a lei da ação e reação, a lei que Allan Kardec colocou muito bem nos seus livros básicos, principalmente no primeiro livro, o Livro dos Espíritos. Então, essas recompensas e penalidades futuras nada mais são de uma colheita daquilo que nós plantamos. E também fala, neste livro, dos anjos, que nós espíritas chamamos agêneres, espíritos agêneres. Fala também dos demônios. Nós espíritas não gostamos dessa palavra, porque demônio tem o conceito de que seria um espírito voltado para o mal eternamente, e nós não concordamos com isso. Todo espírito tem que evoluir. O pior deles, um dia ele vai evoluir, vai sair da condição de maldade que ele se encontra. Pode demorar 1000 anos, 10.000 anos, mas ele vai sair daquela situação. Fala também sobre as penas seguidos de numerosos exemplos. Esse livro dá exemplos da situação real dos espíritos durante e depois da morte. É um livro interessante porque ele nos dá assim, uma noção do que nós vamos encontrar no plano espiritual. Eu sempre digo que a única vantagem que nós espíritas temos com relação às outras religiões é que nós sabemos, ou pelo menos nos é ensinado, o que vai acontecer depois da morte, com segurança. Porque quem está nos ensinando e nos dando essa informação são pessoas que já morreram,
São pessoas que já estão no plano espiritual, que nos informam através da pena psicográfica de algum médium, de como é o plano espiritual, o que aconteceu com ele, quais as consequências da sua morte, seja uma morte natural, seja uma morte por acidente, seja uma morte por suicídio, que a descrição é terrível. Então, são situações que nós espíritas temos esse privilégio, através desse livro, Céu e Inferno, de aprender o que acontece depois da morte. É um livro muito interessante, também feito no estilo de perguntas e respostas, de que leva ao raciocínio lógico das coisas que estão acontecendo. Tem umas partes que não são perguntas e respostas, são descritivas também. Esse livro é dividido em duas partes. A primeira parte trata da doutrina espírita e o pós-mortem, quer dizer, trata da doutrina espírita depois da morte. Explica o que é céu, o que nós chamamos de céu, nós espíritas. Não, o conceito de céu que nós temos não é esse conceito das outras religiões, de um paraíso onde a gente fica só gozando, tocando harpa, ou à toa, não. É um lugar de felicidade, sim, é. Mas tem trabalho, tem ações, tem atribuições específicas. O que é o inferno? Que nós espíritas também não gostamos dessa palavra, porque o inferno implica numa condenação eterna. E nós espíritas não concordamos com isso. Pai nenhum condenaria o seu filho eternamente. E nós somos filhos de Deus. Deus não nos condenaria eternamente. Sempre nos dará uma chance para recuperar. E essas chances são as diversas encarnações. Fala nesse livro ainda, como eu já disse, dos anjos. Fala dos espíritos imperfeitos, que algumas religiões chamam de demônios. Como a consequência disso. E na segunda parte desse livro, essa é na primeira parte, na segunda parte, há vários exemplos de famílias, de pessoas que desencarnaram. Tem exemplo lá de espíritos felizes, exemplo de espíritos em condições medianas, nem é feliz nem infeliz. Espíritos sofredores, o que está acontecendo com eles? Exemplos de espíritos suicidas, que é uma coisa terrível. Exemplos de espíritos que cometeram crimes, se estão endurecidos, se estão arrependidos. Inclusive, os castigos que acontecem aqui no próprio planeta, antes mesmo da morte. Então, esse livro, ele realmente mostra mais as situações de acertos e de erros. E assim, meus amigos, nós concluímos um resumo muito resumido deste livro chamado Céu e Inferno. Nós vamos passar para a segunda parte deste programa, o segundo bloco deste programa, onde nós temos uma entrevista com um dos voluntários do CVV, o voluntário André, que estará aqui nos dando uma entrevista a respeito. Vamos chamar os nossos comerciais.